Que maravilha! Começando mais uma live com vocês, com a ideia maravilhosa de compartilhar com essa pessoa que eu adoro, que é a Vânia Mesquita, diretora pedagógica da Leaders School. Querida, como criar filhos resilientes? Bom, começa a sua primeira live desse ano, né? Ano passado a gente fez várias, né? Mas se apresenta, de repente tem gente nova, tem gente que não acompanhou aquelas do ano passado, tá novo por aqui. Sempre tem gente nova chegando, né? Nos perfis É de verdade. redes sociais. Então, por favor, Vânia, querida, se apresenta, conta para aí pro pessoal quem é você. Quem é você, dona Vânia, né? A Vânia é pedagoga, a Vânia é mestre em educação e apaixonada por crianças, por adolescentes, por pessoas, né? Pelo desenvolvimento humano. E sou diretora da Leaders School, onde eu tenho a honra de ter o filho da Isa Minatel aqui como aluno, né? E a gente está sempre buscando, né, saber mais um pouco do que é educar, como é educar, porque a gente convive, né, na escola o tempo todo com as demandas que são fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças. Então é uma área que eu atuo com muita paixão e a Vânia é essa pessoa que gosta do que faz. Então eu gosto muito da minha área. Se deixar, Isa, eu fico na escola mais do que eu deveria, trabalhando com prazer. Às vezes eu tenho que me jogar para casa um pouquinho, né? Porque realmente é uma área que eu me sinto muito feliz por ver a diferença, né, que o nosso trabalho educativo faz na vida dos nossos alunos, das famílias. Então, é muito bom, dá muita energia, né? De Maravilhoso. vida, dá muita alegria também. Então, Show de bola. vamos para o Eu nosso sei. segundo ano, né? Eu sei como é isso de se deixar, eu fico mais tempo do que eu devia no trabalho. Partilhamos deste. É um bem e um bem perigoso, vamos dizer assim, né? É um bem perigoso. Muito bom, É. muito bom. Querida, e resiliência? Para você, como você definiria? O que você entende por resiliência? Quando fala resiliência, para onde a sua mente vai? Boa pergunta, viu, Isa? Porque é muito importante a resiliência para a vida do ser humano, né? E a gente tem pensado bastante no que é a resiliência na escola, o que é a resiliência na educação, como ser resiliente. Primeira coisa que eu penso é que a resiliência, ela não é algo pronto nem primária. Talvez ela é uma habilidade humana que a gente tem que desenvolver depois que desenvolve outras habilidades socioemocionais. Né? Ela vem depois. Eu acho que a resiliência é algo complexo. Uhum. Né? A primeira coisa que vem na minha cabeça é assim, puxa, desenvolver a resiliência em mim é um processo. Antes eu tenho que ter algum repertório que vai me deixando melhor, vai me dando forças e forma para que eu seja resiliente. Né? Então, dentro do desenvolvimento humano, eu acredito que tem passos a se chegar na resiliência, que é a capacidade de suportar, né, as adversidades da vida sem a gente espanar, né, sem a gente desistir, sem a gente recuar e a gente continuar a nadar, né, igual a Dory lá do Amiga do Nemo, né? Uhum. Então, ela é resiliente, porque ela continua a nadar, apesar das adversidades. Uhum. Então, adoro esse desenho, né, por essa questão. Eu vejo que ele traz esse ensinamento até para as crianças, né? Eu acho Como muito. que ela é perseverante, Vai que vai, né? né? Eu acho Ela vai que muito vai. legal quando você fala assim: a resiliência é uma habilidade complexa que não vem como habilidade primária. Ela vai sendo desenvolvida com base em outras coisas que vêm antes, né? Se você parar para pensar, no senso comum, na educação comum, assim, a gente tem que a criança precisa de frustração, ela precisa ouvir não, ela precisa ser frustrada para ela aprender a aguentar os nãos da vida, não é? Esse é um senso comum, bastante gente, né, por muito tempo participou deste pensamento, algumas pessoas ainda vigoram neste pensamento, né?
E eu gosto muito da metáfora da planta em crescimento. Quando a planta é uma árvore novinha, a gente protege a árvore novinha. A gente faz um cercadinho em volta, às vezes a gente cobre, né? A gente põe às vezes uma estaca para ela crescer exatamente para onde ela deve ir, né? Não desviar do foco do crescimento. Então, a gente protege para que, se vier uma ventania, se vier uma chuva forte, se vier uma intempérie, ela ainda sobreviva. Porque ela é frágil. E se vier um não de sola, ou muitos nãos em sequência, ela pode não só aprender a resistir o não, como não se desenvolver na sua plenitude por conta desse tanto de nãos, por tanto dessa, né, proporção exagerada de frustrações numa fase em que ela ainda não estava pronta. Talvez tenha a ver exatamente com o que você quer dizer. Né, dela não ter Pode ainda ser. desenvolvido todas aquelas características para ser resiliente. Quando ela já tem a resiliência, pode vir vendaval, pode vir intempérie, pode vir chuva forte, pode vir temporal, pode vir ventania, que ela dá conta de suportar, de seguir, de continuar o processo dela. Agora, enquanto ela Sim. ainda é muito novinha, não é que a gente vai fazer todas as vontades sem pensar, sem questionar, não. Mas a gente vai trabalhar com consciência. Até que ponto, né, é o momento de frustrar, de não Sim. frustrar, de atender, de não atender? Que motivos eu tenho para não atender? Né? É só para provocar uma tempestade aqui, para ela aprender que a vida é difícil? Então, será que é esse o motivo real? De acordo com o desenvolvimento dela nesse momento, de acordo com essa mudinha aqui em formação, de acordo com o desenvolvimento cerebral, porque também tem isso, tem a maturidade cerebral que dá a capacidade da resiliência, ou ainda não também, né? Mas Isso. que Muito outras legal. características você acha que vem antes? Muito legal você falando isso, né? Porque aí eu já vi essa árvore na muda, né? A mudinha que é a criança, o que que ela precisa, né? Ela precisa de uma quantidade maior de nutrientes, de adubo, né? Esse cuidado para que ninguém pise em cima e Uhum. não exagere aí, deixa que ela nasce sozinha e ela vai. Ela vinga, né? Não, ela Uhum. não vinga sozinha, né? Uhum. Tem umas que É, vingam, né? Ok, tudo bem. Mas tem um tem. monte que morre no caminho, né? Então é É. importante a gente saber isso também. Não é que assim, porque a gente vingou sozinha, Uhum. porque tem gente que vingou sozinha, é sobrevivente, né? Apanhei e não morri, Exato. sobrevivi, né? Vinguei É. sozinho, porque eu não tive esse apoio todo. Mas não é porque algumas vingaram sozinha que essa seja a melhor forma de vingar. Não, é exatamente. Eu tive esses dias uma experiência de querer plantar abacate, né? Ah, Tinha uma semente bonita, né, no abacate que eu fui comer. Nossa, eu acho que eu quero plantar abacate, que é essa semente linda. que Quando maravilha. eu vi o tutorial do negócio, eu fui procurar no YouTube como que planta abacate. Aham. É um processo muito difícil, Uhum. até ela chegar a ser plantada na terra mesmo, né? Então eu falei, uau! Né? Então essa árvore aí não vai nascer. Se eu só jogar a semente do abacate, acho que por Perfeito, isso, na perfeito. terra não vai nascer o abacateiro. Tem que Uhum. ter todo um processo anterior. E acredito que o primeiro processo para que a criança se torne um adulto resiliente depois, né, uma criança resiliente também, né, um jovem resiliente, seria enriquecer os vínculos dessa criança, né? Uau. Porque o que que é esse adubo, né? O que que é esse cuidar dessa árvorezinha, né? E prepará-la. Ela não vai sozinha muitas vezes, é isso que a gente está Uhum. falando, Uhum. né? Então, ela vai ter vínculos afetivos importantes, tanto em casa como na escola, para que ela fortaleça a confiança dela Ó que lindo. diante Se a das gente continuar coisas. a metáfora, vínculo poderiam ser pensados como as raízes profundas, né? O que vincula, o que me segura nessa terra, nessa escola, nessa família, nessa vida, né? Aquilo que me mantém firme no chão da vida. Olha, gostei disso, Uhum. arrepiei a metáfora, não é? Né? Então eu acho que assim, a gente sozinho é muito mais difícil. E Então você quando eu tocou tenho num vínculos, eu tenho ponto segurança. como diretora de escola que eu preciso trazer, que é vínculo na família, vínculo na escola. Você mandou de cara isso. Nós estamos falando de resiliência. Você falou que antes de chegar na resiliência tem umas outras características que são aprendidas, desenvolvidas, vividas antes de chegar lá. E aí eu te perguntei quais, você disse. A primeira que eu vou trazer é vínculo.
Vínculo na família, vínculo na escola. Vânia, eu não sei se você tem ideia, porque você deve atender as mães da sua escola. Então, né, Isso. é o que você vê, é um ambiente do seu universo escolar. Eu atendo um monte de gente de outras escolas, de um país inteiro, até fora do Brasil, porque a internet nos permite isso. É Uhum. muito triste perceber como a noção de que é necessário criar vínculo na escola ainda não está clara e evidente nem para a escola, não todas, nem para algumas escolas e nem para algumas famílias. As famílias vendo suas crianças com muita dificuldade de adaptação, com sofrimento que percorre meses a fio. Não estou falando daquele sofrimento inicial, porque pode fazer parte. Né? E vendo as coisas não estando boas, ainda continuam insistindo, muitas vezes, com a mesma professora, com a mesma turma, com o mesmo horário, com a mesma escola, com a mesma. Então, esse ponto do vínculo, eu acho que você tocou numa questão muito sensível. Muito sensível. E a gente, como pai e mãe, precisa ver. Conseguiu criar vínculo essa criança na escola? Ela conseguiu criar laços de amizade com os colegas, com os pares? Ela conseguiu um adulto de referência que realmente ganhou o coração dela de alguma forma? Ela consegue admirar alguém lá, dependendo da idade dela, dependendo do perfil dela? Ela consegue confiar em alguém lá? Então, esse ponto eu queria pôr no outdoor, porque a gente ainda não está com toda a clareza suficiente sobre isso, especialmente com o vínculo da escola. Infelizmente, né, essa visão ainda precisa realmente ser muito mais abordada, né, na área educacional, na prática, porque na Sim. teoria se tem bastante, Uhum. né, e a prática ainda é muito antiga, é muito só operacional, né, a escola opera um ensino de conhecimentos e conteúdos. Não, a escola é um espaço de crescimento socioemocional. É ali, mais do que nunca depois dessa pandemia, né, desse isolamento social, a gente percebeu isso muito latente. É ali que eu vou ser desafiado a crescer e evoluir emocionalmente, porque é ali que eu tenho, como criança, como aluno, que me relacionar com pessoas diferentes da minha casa, do meu Uhum. costume e do meu convívio. Uhum. Né? Eu vou ter que conviver com uma criança que gosta de amarelo, só que eu gosto de verde. E eu tenho que respeitar ela. E aí? E aí? Né? E aí, quando ela escolher para o meu grupo a cartolina amarela e eu queria verde? Se eu não Uhum. tiver resiliência, eu vou espanar, não vou fazer o trabalho. Uhum. E isso Uhum. lá no futuro, né? O jovem, o adulto, é aquela pessoa que vai perder emprego. Uhum. Porque ela, não, ela é teimosa, ela quer só do jeito dela. Então, Uhum. isso faz parte da resiliência também, é um treino. E Uhum. eu preciso dessas pessoas ao meu redor. Então, quando eu confio nelas e consigo entender que eu respeito a opinião e o jeito de cada um e eles também me respeitam, esses vínculos vão se enraizando mais profundamente nessa terra, né? Minha professora, a monitora, a minha escola está alinhada com a minha família. Uhum. Então, ali eu posso ser eu mesmo, eu posso me arriscar, Uhum. eu posso tentar, e se eu errar, ninguém vai rir de mim. Porque aí Uhum. está a resiliência, né? Medo de errar não me deixa resiliente. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante. Para Então, eu ser resiliente, eu tenho que vínculos errar, e como né? lidar com o erro, encarar o erro como oportunidade de aprendizagem, não como atestado do fracasso, e não como chacota, Exato, e não como exato. motivo de enfraquecer a confiança, a satisfação, né? Perfeito. Aí sim Porque eu posso isso ser eu daí mesma. Gostei disso. sim, sim, porque se eu tenho vínculo, o que é vínculo? É confiança, né? Uhum, uhum, Aí eu estou num terreno que eu piso, tá firme, e eu me arrisco. uhum, Eu tento de novo, erro, volto, não desisto. As uhum, pessoas acreditam em mim, estão me dando uhum, suporte, estão me dando aquele porto seguro, tanto em casa quanto na escola, aonde eu posso tentar 1000 vezes, né? uhum, uhum, E isso me traz muito um ponto que eu queria conversar com você, que é a paciência do adulto uhum, uhum. para que a criança seja resiliente, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Ah, a Paciência na gente hora do tem que erro, ter paciência. Uhum. paciência no tempo.
né, de resposta da criança, de aprendizado da criança, de absorver alguma coisa que ela está ali tentando sozinha e o adulto conseguir esperar que ela termine a fala, que ela pense para responder, né? O tempo da resposta, não é? Paciência, A paciência. gente, eu acho que um dos principais ingredientes, assim, esses vínculos enriquecidos que me dão segurança e fortaleza, né? Que eu possa acreditar em mim quando eu tenho vínculos e que as pessoas ao meu redor tenham paciência comigo, porque o resiliente é uma pessoa que tem que ter paciência, porque ele quase deu ruim, só que ele não desistiu. É o tal do ditado popular que é o enverga, mas não Mas quebra, não né? quebra. Trupica, mas não cai. Trupica, mas não cai. Como que não cai aquela pessoa? A Não. gente fica, às vezes, conhece umas pessoas e fala, nossa, como essa pessoa é perseverante, como que ela é Uhum. resiliente, ela tá sempre bem, né? Ela Ela tem que ter aguenta paciência com o porrada, processo, ela aguenta né? Ela aguenta porrada, né? porrada. Eu estava conversando Então, isso hoje, porque Deus gosta disso, né? O dia que a gente vai falar do assunto, ele põe a situação na vida da gente, sabe? E eu estava conversando isso hoje com meu filho, estava conversando hoje com o Petros olha, sobre. Ele teve uma situação que foi um revés na vida, no treino, né? Agora à noite, voltando, a gente vinha falando que, primeiro, ter dado algo errado em alguma área da vida não muda o valor. O seu valor não muda, cara. Você continua sendo o mesmo cara incrível de sempre, sabe assim? Então, esse é um ponto, sabe? Isso aí deu errado? Deu. Nós vamos ver o que fazer com isso. Mas isso não altera o seu valor, né? E aí, assim, outros reveses vão acontecer. E aí a gente precisa aprender a lidar com os reveses. Porque eles virão. Eles virão. Você vai de vez em quando fazer um post que algumas pessoas não vão gostar. Aconteceu recente comigo também, viu? E as pessoas vão te bater pra caramba e dar porrada pra caramba e sai, vai perder seguidor. E, e aí a gente tem que ter lombo para aguentar e saber. Fácil? Mas saber que o nosso valor não precisa estar atrelado a isso, a circunstâncias, não é? Então a gente é. ter clareza do nosso valor, ter as raízes bem sólidas, porque daí assim, se eu estou passando por esse revés, mas aqui dentro de casa, aqui dentro da escola, eu tenho com quem contar, eu tenho quem segurar a mão, eu tenho com quem desabafar, chorar, dar um abraço para enxugar depois e seguir, né? Uhum, É outra história. Agora, se eu olho aqui para dentro e sou criticada aqui dentro também, aí o bicho pega de verdade. Aí é que começa realmente comprometer a autoestima, comprometer, né, a identidade, né, aquela como eu me vejo e consequentemente a resiliência. Aí realmente o que você uhum, falou, espana. Numa situação extrema acaba precisando ir para medicação, acaba precisando de atendimento, né? E não é nenhum problema uhum, também se precisar. Graças a Deus que a gente tem os profissionais e os recursos, mas é importante saber, uhum, uau, o que será que eu preciso fazer, buscar, desenvolver em mim e na minha criança, né, para não chegar nesse extremo. De repente eu posso, de repente eu uhum. consigo, né, chegar É. num ponto de desenvolvimento de resiliência que eu consigo não entrar numa crise profunda, não entrar num momento de baixa extrema, né? E isso também É. pode fazer muita diferença na formação, né, da Uhum, criança, essa uhum. consciência, não é? Sim, sim, ela sente esse apoio, né? Ela sente o afeto, né? Uhum, Então, eu acho que a paciência, ela tá muito juntinha com o afeto, né? uhum, Para a gente ter paciência com alguém, a gente tem que ter uma afetividade bem desenvolvida, laços, né? Que apoiam e não julgam, não apontam o dedo, né? uhum, Não vem aquela frase, eu já te falei que isso não dá certo, uhum. né? Aí, ó, errou de novo, tá Tá vendo? Já te vendo? falei. Tá Assim vendo? não dá, não tenho paciência não, você demora demais, Uhum, né? E vai desistindo, né? uhum, Eu lembrei de você falou do Petros, né? Eu lembrei aqui porque a escola, ela sempre tem um objetivo lá na frente, né? A gente está aqui com a criança 2 anos.
Eu tô pensando lá ela com 18, sabe? Com Uhum. 25, né? Uhum. Porque eu tô construindo uma pessoa, um ser para o mundo. Que ser que é esse? Não Uhum. é? E aí, no começo do ano, conversando com você, me lembrei de um caso. Entrevistei uma moça de 24 anos para ser professora. Licenciatura em letras em inglês, né? Seria o cargo. Uhum. E eu costumo trazer a pessoa para uma vivência, uma aula prática na escola. Uhum. Uhum. A moça arrasou na aula, Isa, muito boa. Uhum. 24 anos, então, assim, falei, nossa, essa precisa de um lugar para ela ser uma efetiva, né? Porque quando a gente começa a lecionar, é estágio, é Uhum. voluntariado, né? Vai aos Uhum. poucos, até chegar no efetivo, no concurso, leva Uhum. um tempinho. A gente vai conquistando o nosso espaço, Sim. porque a nossa área precisa de experiência, né? Uhum. Não é só teoria que forma educador. Uhum. É como pais, né? A gente tem que ter a teoria, mas tem que ter a prática, Ai, meu Deus. né? Aliada. Então, assim, com 24, você já precisa entrar nesse mercado um pouco mais formal e tal. Eu falei, eu acho que essa moça vale a pena. E aí, se a gente pensar na nossa geração que preocupa, às vezes, pela falta de resiliência, eu acabei Uhum. me lembrando dela porque eu falei, vou te contratar. No dia seguinte, ela falou, eu não vou, não. Eu não vou. Primeiro emprego dela efetivo, carteira assinada, e ela queria muito isso. Aí eu falei, por quê? Porque eu falei com meu pai, e falei, pai, a escola é longe aqui de casa, eu acho que eu vou me cansar ao longo do ano de ir e vir, Oh, meu porque eu pai. vou ter que pegar ônibus, eu vou levar tanto tempo de ônibus. É uma moça que ainda não tem carro, está começando agora a vida, né? Teria que pegar ônibus, entende? A resiliência. Aí o pai disse, filha, você tem razão, você vai ficar cansada, então não comece a trabalhar lá. Meu Espere Deus. outra escola te chamar. Quanto tempo isso vai levar hoje no mercado tão competitivo, né? Não só Uhum. falando de escola, mas em qualquer Uhum. área, Uhum. né? A gente tem pessoas muito boas aí, né? Com currículos bons e competentes. O mercado sempre foi assim, né? A gente tem Uhum. que Uhum. começar por algum ponto. Às vezes a gente Sim. não começa na empresa dos sonhos, né? Trabalhar no lugar que a gente queria, mas a gente vai galgando esse caminho de sucesso com Sim. resiliência, né? Geralmente o sonho tem uma escada, né? Para chegar nele. Tem uma escada. Então, assim, Geralmente. essa proteção, talvez, da árvore que já está grandinha, é desnecessária, Onde ela chegou? Olha que né? maravilha. Essa já deu Depois ali. que foi crescendo, então, tira, gente, né? Tira, O barbantinho de volta da tira. mudinha. Não é mais mudinha. Não é mais mudinha, Não precisa é mais tirar, mudinha. Já se mudou. né? Então, Já assim, cresceu. já cresceu. Então, como Uhum. que essa criança Perfeito. vai se acostumar a se cansar, né? Ela vai Uhum. fazer algumas coisas assim do dia a dia que vão cansá-la. E a Uhum. gente vai falar, filha, eu também fico cansado quando eu faço isso. Uhum. Mas eu tenho que fazer, então a gente tem que fazer isso aqui, Uhum. né? Não vou terminar a lição de casa, eu cansei. Eu não posso falar, filha, então deixa sem fazer. Não, Uhum. vamos mais um pouquinho, ó. Então toma uma água, né? Daqui Uhum. uns 15 minutos você retoma, mas Descansa um termina, pouco e depois volta, então, é. Uhum. né? Termina, filho. Não é assim, deixa pra lá. Uhum. Acordei cansado hoje, não quero ir na escola. Uhum. Quanto isso acontece? Uhum. Parece comum, sabe? Uma coisa cotidiana tão boba. Uhum. Vânia, o que tem a ver isso com resiliência? Tudo, Uhum. né? Essa capacidade de superar suas vontades, Uhum. o seu momento por um objetivo maior, Uhum. né? Então, eu vou conseguir, eu vou levantar, eu tô com sono, né? Às vezes a escola é super cedo, mas eu vou, Uhum. né? E chegando lá, meu sono vai passar. Uhum. Então, às vezes a gente tem também que a mudinha precisa de tudo isso para crescer e não para ela ficar pequenininha, né? Ela tem que dar fruto. Como A eu falei, o ideia é abacate, crescer, não a enfraquecer, ideia é né? crescer, né? A Então, é proteção para para crescer é isso. saudável, a proteção que enfraquece não é saudável, Não é saudável, né? né? Então, é para ter força, sim, né? Então, com gentileza, Uhum. né? Não é dando gritos de manhã que a Uhum. gente tira o filho da cama, Uhum. né? É com paciência de novo, com Uhum.
calma, né? Você já passou por isso um dia, talvez você esqueceu que você foi criança, né? Tanto professores quanto pais. Então, vamos com paciência, vamos conversando. Olha, agora não deu mais, você vai ter que continuar aqui, você vai ter que fazer, né? Tem como a gente estabelecer um combinado para isso terminar, para você ir até o fim. É importante que você faça, mesmo que demore, Sim. né? E que, enfim, é isso que eu até vi aqui nos comentários, né? Essa questão de ter o tempo, né? Ter tempo. Quem cuida de criança tem que ter tempo para Tem que ter criança, tempo para criança. É isso aí. né? É isso aí. Ô, Vânia, você também me remete a esse lugar de que a gente precisa precisar também das crianças. Por exemplo, esse final de semana a gente teve algumas pessoas queridas aqui e depois tinha louça para lavar, natural, normal, né? Bastante louça para lavar de um encontro de final de semana, parte do game. E, eu me posicionei para lavar, o marido também, e eu vi a criança tranquila, tipo, nem nada aconteceu, né? Não é comigo. Quem nunca? Quem nunca? Isso. E aí eu só falei assim, aqui, enxágua para mim, que quando um ensaboa e não para enxaguar, vai tão mais rápido. Aí ele veio, né? E foi, demorou um pouquinho mais do que talvez. Eu acho que menos, porque já tá grandinho, então não tá mais. Se ele ensaboasse, eu acho que a gente levaria mais tempo. Mas como ele estava enxaguando, eu acho que até economizou tempo, fomos conversando e passou o tempo e fez. Então, assim, às vezes você não precisa nem falar formalmente, olha, nós vamos fazer, porque tem que fazer, porque tem que ajudar, porque tem que trabalhar a resiliência, porque tem que... Mas a gente precisa precisar da criança, sabe assim? Ó, eu tô precisando da sua ajuda. Agora eu tenho um desafio grande aqui, agora nós precisamos botar essa casa em ordem, o que você vai fazer? Não algo desproporcional, mas... quase perdi o celular aqui. Mas precisar, a gente precisa precisar dela, né? Porque Sim. faz muita diferença a gente colocar a criança junto nessa atividade que a gente precisa fazer. Ela precisa se sentir parte. E ao contrário do vou me cansar, a minha ajuda é importante, a minha ação faz diferença, eu faço parte, eu entrego resultado, faz diferença quando eu ajudo a minha mãe. É um monte de coisa que vai formando ali, né? E também essa musculatura para a vida, porque ela Para vai a vida. precisar disso na vida, né? Sim, ela Essa vai musculatura precisar na vida. fazer Agora, sem isso. extremos e com a Sem ciência estresse. da paz, que é a paciência, né? Então, quando você entende o conceito, depois você tem a forma, de que forma você vai viver o que você entendeu. Então, entender que a criança precisa participar, precisa ajudar, entender que a criança vai acordar cansado, mas mesmo assim é importante que ela vá à escola, entender que a criança vai desenvolvendo devagarzinho a resiliência através do vínculo, que precisa de tempo para ela fazer as coisas, né? Que como a gente vai lidar com o erro, agora eu preciso pensar de que forma eu vou fazer isso, porque dependendo da forma que eu escolho, eu estrago tudo. Concorda comigo, Vânia? Faz sentido? Concordo. Concordo, sim. Concordo. Eu acho que uma forma bem legal, diante do que você está falando, e eu estou pensando nessa plantinha crescer e ficar bem bonitona, fartona, né? Se Robusta. expandir, dar frutos, Boa. né? Frondosa, né? Como dizia nas poesias mais antigas, né? Uma árvore frondosa. Tão importante, né, Isa? E você fala bastante isso também. A gente, como esse agente que está ali junto, com tempo, com paciência, com todo esse repertório, dizer para a criança: eu acredito em você, né? Fortalecer, para que ela fortaleça a expectativa que ela tem dela, né? Porque é muito natural às vezes, eu não consigo, eu sou burro, não, Olha, dois né? casos, se você me permite, sobre isso. Rápido, assim, que você me trouxe na sua fala, vieram os dois. O Tá. primeiro é relacionado ao processo de aprendizagem. Eu fiz recentemente uma série sobre o cérebro da criança, aqui no YouTube, e falei sobre o processo de aprendizagem. Então,
Às vezes a criança passa por 4 estágios, todo mundo na verdade, né? Então ela nem sabe que não sabe, é a ignorância inconsciente. Aí ela vai para a escola, vê uma matéria que ela descobre que não sabe, a ignorância consciente. Nesse estágio é que ela faz isso que você falou. Eu sou burro, eu não sei, eu não consigo, porque Isso. ela tem Uhum. consciência da própria ignorância. Ela tem consciência que ela realmente não é boa naquilo ainda, ela não aprendeu aquilo ainda, ela não sabe. Se a gente não sabe desse processo, a gente não tem como muito ajudar. Por quê? Porque depois ela vai para o terceiro estágio, que é a competência consciente. Não, continua estudando que você vai aprender. Vai dar certo, é assim mesmo, leva um tempo Isso. para você conseguir. Aí a pessoa continua até que ela chega na competência inconsciente. Ela já não sabe mais nem como que ela faz, ela só sabe que faz, né? Exatamente. Então esse é um ponto. A criança vai passar pela ignorância, incompetência, né? Consciente. E nesse lugar a gente precisa dar força. Esse é um ponto. Dá Segundo força para ponto, ela. um caso recente de pessoas que a gente atende, ajuda, dá aula, enfim, que Tá. dois filhos e um que se destacava pela inteligência. Todo mundo falou, nossa, como esse menino é inteligente, meu Deus, que esse menino é inteligente, meu Deus, que esse menino é inteligente. Qual foi o problema? O outro falando que era burro. Mas ninguém nunca falou que ele era Uhum. burro. Foi pra escola, brigar lá na escola. Quem foi que falou que meu filho é burro? Meu filho chegou em casa falando que é burro. Não, gente, ninguém falou pra ele que Não. ele é burro. Aí depois ela mesma me contando a história toda, né? Realmente era pelo tanto que todo mundo falava que o outro era inteligente, sobrou para ele o lugar de burro pelo Burro. contraponto. Porque com irmãos, muitas vezes, sem querer, a gente alimenta uma É. comparação. Esse é o Uhum. inteligente. Mesmo que eu não fale, o outro já completa. Uhum. Então eu sou o burro, Uhum. né? Esse é o Uhum. extrovertido. Mesmo que eu não fale, o outro já completa. Então eu sou o tímido, se ele não se identifica como Uhum. aquele, né? Então eu preciso Uhum. tomar muito cuidado, mas muito cuidado, né, em não Uhum. trabalhar a, o personagem, a caixinha que eu vou colocar a cada É. criança. Não precisa ser assim. Uhum. Não precisa. É cultural. É. Então, para não ser assim, eu preciso pensar e romper o ciclo e dizer acaba em mim, né? E entender de cérebro, entender como que é Entender de o cérebro. cérebro de É. cada criança, o processo de Uhum. aprendizagem, o perfil de cada uma e não permitir que uma polarização É. aconteça. Então, se um se destaca pela inteligência e eu não sou É. esse, eu sou o burro. Não, pera lá, vamos conversar, chega aqui, vamos, né? Exato. Maravilhoso, porque senão É. a gente E vai. isso tudo tem aquela palavra maravilhosa a ser desenvolvida com esses processos que você está trazendo, que é a autoestima. Uhum, Não conheço ninguém resiliente que eu admiro, né? Porque a pessoa resiliente ela é muito admirável, né? uhum, A pessoa que enverga, mas não quebra, a gente fala, uau, né? uau, Que fantástica essa pessoa. sim, Não conheço nenhuma que tenha autoestima baixa. Ela acredita nela mesma, aham, sabe? Ela acredita no seu potencial. Ela não é exibida. Ah, uhum, eu sou demais. uhum, Mas ela sabe que ela vai e que ela não vai desistir, que ela não vai inacabar um projeto, uhum, mesmo que seja falha, ela vai até o final. uhum, Então, ela acredita nela, a autoestima é muito importante. E uhum, a escola e a família, muitas vezes sem querer, destrói a autoestima dessa criança, uhum. né? Fazendo essas comparações, né? Ou mesmo a criança sozinha faz essa comparação e ninguém dá o contraponto para ela, não. Você não é Ei, burro, olha só o que você já fez de sensacional hoje, olha aqui. olha os Aí tipos de ela, inteligência que existem, né? um Aham, monte, não é? né? Ué, então, mas você acabou de fazer isso aqui é Aham, só gente inteligente que faz. uhum, Ah, é, mamãe? Ah, é, teacher? Que aqui é uhum, teacher, né? Que as uhum. crianças nos chamam. É, então, assim, esse desenvolvimento de autoestima, ele vai nos levar quando a gente acredita na gente mesmo, a gente consegue mesmo com pedras no caminho Uhum, ultrapassá-las, uhum, né? uhum. Mesmo que não seja como eu sonhei aquele caminho, aquele processo, tenho dificuldades no caminho, eu vou até o final, Sim. né? Nós aqui costumamos, por exemplo, louvar e colocar para nossa criança que quando ela
busca o conhecimento, ela é muito mais interessante do que aquela que só decora o conhecimento. Então, muito mais a criança que está já no ensino fundamental 1 ou 2, que já tem nota, prova, essas coisas. Muito mais a criança que está com uma notinha 6 ou 7, mas ela deu tudo de si, do que aquele que tirou 10, porque ele tem uma facilidade inata, mas ele bagunça na aula, ele não está muito importando com a matéria, mas de repente ele decora, ele é bom de memorizar. Só que aquela outra lutou muito mais. Então a gente costuma falar para essa criança: olha, você é 10. Porque você chegou aqui nesse 6, nesse 7, com muito empenho. Você perguntou, você apagou e fez de novo. Você veio pedir ajuda, você levanta a mão para fazer suas colocações. Você está interessado. Então você exalta isso, né? A Infelizmente também essa caminhada, né? cultura Não só o exaltar a resultado da caminhada, nota, né? A né? caminhada, quanto foi honrosa essa caminhada, quanto foi Exato. digna, quanto foi batalhada, quanto foi suada, quantas habilidades de vida foram desenvolvidas até chegar nesse Uhum. 7, não é? E às Exato. vezes é um Então, 7 com, olha, eu repito todinho, porque às vezes eu tirei 10 na vida para tirar esse na vida. 7, né? Eu sou 10 na vida. É Exato. isso, maravilhoso. É Esse exatamente olhar é isso. Então, maravilhoso. isso fortalece essa autoestima. Eu Uhum, fui uma aluna, criança, até antes da faculdade, onde eu não tinha autoestima na escola. Nunca fui valorizada por nada. uhum, Simplesmente eu ia lá, estudava, era quietinha, boazinha, aquela aluninha quietinha, uhum. fica lá no fundinho, não atrapalha o professor. Então você fica meio um Zé Ninguém na sala, porque na época eu estudei em escola pública, salas extremamente cheias. Então quem chama mais atenção é quem fala mais, quem senta lá na frente, quem às vezes até bagunça mais, né? Porque o professor tem que intervir. E eu fui indo, Isa. Uhum. E eu tive uma professora no primeiro ano de pedagogia que ela acreditou muito nas minhas ideias, no meu potencial. E ela falava assim: Vânia, você tem que falar mais na minha aula, eu gosto das suas ideias. Ai, que legal. Suas ideias são sólidas, suas ideias são boas, são coerentes. Cada vez mais eu vou te puxar para você dar suas opiniões na minha aula. E ela fazia isso, sabe? Eu não podia piscar, que ela já estava: Vânia, o que você acha? Uhum. E ela foi me fortalecendo, e ela fez a diferença na minha profissão. Eu comecei a acreditar que eu seria uma boa profissional na Que educação, legal. por causa de uma professora, Olha que lindo. né? Lá na frente. E Uhum. olha se isso é feito desde pequenininho. Imagina que maravilha. Como que você já desenvolve, Maravilhoso. Ô, Vânia, né? nós estamos falando de estudo aqui e dentro então da receita de resiliência, de criar filhos resilientes, nós colocamos a paciência, a Isso, forma de lidar com os erros, o vínculo. Que mais que a isso. gente pôs? A gente pôs a paciência, Uhum. né? Paciência, a forma de lidar com os erros, vínculo. Que mais? Faltou o Aham. quê? A gente colocou agora a autoestima, A desenvolvimento formação de da autoestima, autoestima, perfeito. né? E a afetividade, o apoio, né? Afetividade, perfeito. Isso, esses cinco, Então, para a gente fechar essa conversa sobre como criar filhos resilientes, a Cíntia Porfírio fez uma pergunta que eu acho muito relevante para a gente trazer aqui. Ela Tá. disse o seguinte, muito legal, né? Eu tô acrescentando um pouquinho na pergunta dela, viu? Tipo, falar disso, né? De que o que tirou 7, então tirou 10 na vida, aprendeu mais nessa trajetória, nessa caminhada, tá. Aí ela diz, e o reflexo disso na fase adulta? Quando vale nota de corte do vestibular? Ou numa entrevista de emprego? E aí, como é que fica? E eu acho muito legal trazer isso, porque ela expressou o que pode estar na cabeça de um monte de gente. Ah, balela isso aí. Ah, esse negócio de tirar 10 na vida, depois não vai, não passa no vestibular, não entra na prova, não entra na empresa, não entra no emprego. Então, eu vou responder, depois eu quero te ouvir. E a gente podia fechar com essa resposta a essa pergunta, porque eu acho ela bem relevante também nesse papo de resiliência, né? Minha Sim. resposta, tá? Quando é vestibular, por exemplo, que vale nota, tem algumas coisas que a gente não tem como fugir, de sistemas que não são potentes, mas que estão postos, né? E então a gente sabe que a gente tem que dar conta deles. Inclusive, se você for pensar no ideal de educação de modelo que eu tenho na minha vida, né, é diferente do que eu vejo posto
né, como oferta nas escolas que a gente tem e no vestibular e no Enem que a gente ainda tem, que para mim é um atraso existir, mas existe. E se existe, a gente tem que dar conta dele. Tanto que quando eu encontrei a Líderes para o Petros, ela entrou nesse lugar. Porque ela tinha esse olhar que a Vânia está compartilhando aqui, mas não deixava de atender ao sistema. É isso que eu vi naquele momento. Falei, opa, achei o meio termo, o equilíbrio. Né? Nem só uma escola olhando para o sistema, né? Que esquece do 10 da vida, né? E nem só uma escola querendo tirar 10 na vida e esquecendo do sistema, Cíntia, porque aí também vai chegar a hora do vestibular e aí? Vai. Você tem razão da sua pergunta, tá? Então, é nem tanto lá, nem tanto cá. É conseguir fazer uma caminhada que contemple as duas coisas. O que a gente acredita e o que está posto no sistema, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que se o vestibular ainda assim não vier, se ele tiver o 10 na vida, ele tem resiliência. Ele não se mata porque não passou no vestibular. Ele continua persistindo, ele vai buscar onde ele pode melhorar e ele vai tentar de novo até conseguir, né? E na entrevista de emprego, mais ainda, se ele tiver tirado 10 na vida, gente, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, até no, né, ensino médio, a hora que ele vai fazer uma entrevista de emprego, minha amiga, se ele tiver o que precisa do conhecimento técnico, ele ganha de muito, de lavada nos conhecimentos de inteligência emocional, de atitude, né, da vida. Então, é algo que não dá para deixar de lado. Quando a gente escolhe uma escola que só olha para o vestibular, por exemplo, para o Enem, é um perigo, porque a gente deixa de lado uma faceta importante de aprendizado para viver melhor, para ser mais feliz, né? Então, é importante. Agora, concordo, não dá para também olhar só para isso. O problema é que a gente está vivendo um mundo polarizado, as pessoas acham que se olha para isso não tem conteúdo. Ou se olha para conteúdo, não tem nada disso. Então, não, a gente pode encontrar, é difícil, mas a gente pode encontrar escolas como a Líderes que consegue, né, e faz um malabarismo para conseguir, porque não é brincadeira, não é simples, né, Vânia? Você pode falar melhor que eu. Porque é um desafio você conseguir passar esse equilíbrio para os educadores, você passar esse equilíbrio para todo mundo do time, mas é um malabarismo, é treinamento constante, essa parte eu estou começando a fazer parte disso, aí junto, e eu sei um pouco como é, né? Então, o que você quer acrescentar nessa resposta ou fazer a sua resposta, por favor, fique à vontade. Como é que você vê isso que a Cíntia Porfírio trouxe aqui para a nossa conversa? A pergunta da Cíntia é um desafio constante da escola, né, do ensino no Brasil. Porque realmente a gente tem hoje, né, uma consciência e um número de obras intelectuais nos dizendo da importância da inteligência socioemocional na escola, e ao mesmo tempo tem aí as notas de corte de sistemas avaliativos amplos, né, num país com dimensão continental. Então, esse equilíbrio realmente haja resiliência, haja gestão de pessoas, haja treinamento para conseguir lidar, né? Até onde eu vou com essa criança nesse engajamento, dessa resiliência, até onde ela precisa chegar. Até porque às vezes as linhas são tênues, né? E invisíveis, são muito tênues, né? O que eu acho também que eu posso complementar, sua resposta que já está excelente, né, para a Cíntia e para todo mundo que está assistindo, essa criança que é esforçada, ela não precisa se contentar com a média. Né? Hoje ela conseguiu a média, sei lá, 3 meses atrás ela estava com nota vermelha, 2, 3. Se ela foi para o 6 ou 7, ela evoluiu demais, então ela precisa ser valorizada nisso. Mas não que ela se acomode nisso, né? E fique lá a vida inteira. Tudo é um processo, né? Então, a busca constante para melhorar é que tem que ser muito valorizada pela escola, né? E não só o resultado final. Às vezes o resultado final frustra, né? Eu tive dei aula há muitos anos, lecionei bastante tempo antes de hoje dirigir o colégio. E tive uma aluna excelente em sala de aula, Camila. Eu trabalhava na prefeitura, lá em Araraquara, que eu amo muito essa cidade, trabalhei lá há bastante tempo, né? Fiquei concursada da prefeitura, trabalhei em escola estadual também. E a Camila, eu não esqueço dela, porque ela era brilhante em sala de aula. Participativa, perguntava tudo, toda hora com a mãozinha levantada, se colocando, opiniões, uma graça. Na época ela era 9 anos de idade, a minha turma. Na hora da prova, ela não tinha
estrutura emocional para lidar, porque ela era muito cobrada pela avó, criada pela avó. E a avó falava, você tem que tirar 10. Oh, meu A Deus. Camila era um fiasco de prova. Ai, que dó. Fiasco. Tudo que ela sabia, que eu sabia que ela sabia, que era só ela escrever naquele papel para mim, ela não conseguia. Uhum, Então a nota dela automaticamente seria muito baixa, uhum, menos que a média. Mas uhum, essa não era a Camila. A Camila uhum, era uma pessoa incrível, inteligente, capaz, caderno impecável, fazia tudo muito bem, ia na lousa, né? Ajudava os coleguinhas, mas ela tinha pânico de prova. Então, às vezes, é muito mais interessante fortalecer o todo e esse emocional e essa estrutura, né, do que só dar conteúdos de uma maneira mecânica, né, uhum, inserindo numa caixinha ali na cabeça de uma maneira mecânica. Eu sei para a prova, amanhã eu não sei mais. Isso não faz sentido mais para o uhum, ser humano, né? A criança quer mais do que isso, uhum, né? Ela quer mais só do que decorar para a prova, uhum. né? Ela quer compreender. E eu A tenho própria criança esperança, começa a perguntar quando vai crescendo, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Eles para fazem quê? direto essa pergunta, né? Fazem. Eles fazem direto essa pergunta. É. Eu tenho esperança que esse sistema vai melhorar no nosso país, Acho que né? tá De dando uma passos avaliação assim. lentos, mas tá, Tá né? dando passos, devagar eu acho que a gente conquista uma avaliação mais humanizada, né? Uhum, E menos numérica apenas, né? Porque a gente é sim, mais que um número, né? sim. Mas é importante não se acomodar nunca, né? Eu acho que a resiliência, acho que a gente fecha meio falando disso, né? Ela sempre nos tira do comodismo, Uhum, né? Então é importante a criança ter metas, ter objetivo. Ah, mas eu já tirei 10, vou tirar de novo. Ah, mas eu ainda não estou bem, então eu vou estudar mais e vou conquistar. Eu preciso de ajuda dos meus pais, preciso de ajuda dos meus professores, e eu tenho, então eu tenho vínculo, eu tenho afeto, eu vou. Então isso é resiliência, eu vou atrás das minhas conquistas sempre, né? Sem ficar acomodado, com preguiça. Isso não uhum, tem nada a ver com resiliência, né? E uhum. sim esse empenho constante, essa valorização da busca, né? Nós adultos valorizarmos a busca. Maravilha. Ô, querida, gratidão. Sempre uma delícia trocar com você. Adoro, Obrigada, adoro, muito bom. adoro. A gente está preparando coisas, minha gente, presenciais lá É, para o Dia das Mães. O final de semana do Dia das Mães chegará e nós teremos coisas isso. presenciais na Leaders School. Então, se você é da região de Campinas, por favor, já siga o perfil da Leaders, siga o meu perfil para a gente poder se encontrar presencialmente lá perto do Dia das Mães. Vai ser muito maravilhoso, eu não vejo a hora. A gente também Opa, está com o workshop aberto agora, gratuito online, esse para todo mundo de qualquer lugar. Pode acessar o link da bio e pode assistir um conteúdo muito rico para tirar a sua neurohabilitação para pais e professores, para a gente entender as emoções, o cérebro da criança. Então tem muita coisa linda, linda, linda demais. Meu coração é só gratidão. Eu amei esse papo. Eu acho que faz muito sentido conversar sobre isso. Adoro as histórias que a sim. Vânia traz e a forma prática de escola que ela traz para a nossa conversa. Eu acho que isso faz muita diferença, agrega muito. E eu sou muito grata de ter encontrado a líderes para o Petrus, né, como aluno, e você, Vânia, como amiga, porque te admiro. Que bom. Obrigada, obrigada a todos que assistiram a gente hoje, né? Nos dando forças aí para a gente realmente poder expandir o que a gente acredita, né? Com Uhum, tanto amor e tanto carinho. Obrigada pela confiança também, muito bom. pela amizade. Estou muito feliz também com o nosso papo. Gratidão Beleza. também. Ficará salva. Tem gente pedindo, deixa salvo, ficará salva a live. Vai ficar no YouTube, tá? E depois a gente vai deixar também no Insta por um tempo, mas ela vai estar no YouTube para sempre. Então, vai estar lá. Maravilhoso. Viu? Beijo grande, Boa querida. noite, Beijo, beijos. gente. Fiquem com Tchau, tchau, Deus. Até beijos. a Valeu, valeu, próxima, valeu. Vânia. Se Deus quiser. Até. Valeu. Amém. Beijo. Obrigada. Valeu.